É, imagine o seguinte, que a escritura é uma montanha de tijolos. Imaginem isso. É uma montanha de tijolos. E você pode dispor os tijolos da forma que você quer, né? Então, os luteranos dispõem de uma forma, né? Os calvinistas e presbiterianos já vão dispor de outra forma, Sim, né? Então, um faz uma casinha de cachorro, o outro faz uma outra coisa, o outro faz uma outra coisa, os adventistas vêm e dispõem de uma outra forma. Então, veja que a escritura, ela é a matéria, né? Ela é a palavra de Deus material, vamos dizer assim, né? A Sagrada Escritura, é o que nós chamamos de suficiência material, né? certo. A Sagrada Escritura tem toda a verdade, etc., que nós devemos saber, mas em toda a matéria, para que ela faça sentido, precisa existir o quê? A forma. Certo. Então, se você pega, por exemplo, um bloco de argila, o que é aquilo? Nada, né? Uhum. Mas se o escultor começa a moldar a argila, você começa a ver uma escultura, talvez uma figura de um rei, uma figura de uma rainha, a figura de uma raposa, né? Certo. Então, e inclusive esse conceito de matéria e forma já é um conceito, né, da filosofia, né, aristotélico-tomista, certo? Então, o que dá o sentido, o que informa, o que dá vida à Sagrada Escritura, não é simplesmente a montanha de tijolos, né? Então, tanto que os protestantes eles começam a suprir a sua sola escritura com uma determinada forma, que é o quê? A doutrina do fundador da denominação. Uhum. Então, e cada um pensa de uma forma diferente. Então, nós nem precisamos chegar aí aos pentecostais, que aí a coisa vai multiplicar por 1000, né, a diferença. Mas se nós nos Certo. atemos simplesmente aos reformados, a diferença é muito grande entre luteranos, presbiterianos, né, os metodistas, né, enfim, essa turma toda aí, né, porque eles procuram dar uma forma que não é a forma apostólica, né, que não é a forma que nós herdamos dos pais da Uhum. igreja, né, que não é a forma que nos foi transmitida por tradição. Certo. O que é a tradição, gente? O que é a tradição? É você transmitir aquilo que recebeu, né? É o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Ele fala mais ou menos assim: guardai o depósito da fé. Ele usa até um termo técnico, né? Paradose, porque a paradose era um tesouro que um patrão confiava ao seu empregado, né? E o empregado tinha que guardar aquele tesouro, sem dispor, sem administrar. Não podia nem Certo. multiplicar e nem tirar nada dele. É um cofre, você vai guardar isso daí. Quando eu voltar, eu quero que ele esteja Uhum. intacto. Então, o apóstolo Paulo usa esse termo para se referir ao depósito da fé. Então, Timóteo, eu estou te confiando isso aqui, ó, o depósito da fé. E tu também confia a homens fiéis que possam transmiti-los a outros. Você vai ver isso lá na, na epístola de São Paulo a Timóteo, eu não lembro se é a primeira ou se é a segunda, tá? Mas Uhum. não é difícil achar sobre isso, né? Então, esse depósito é que dá a forma da escritura. É esse depósito é que dá a figura do rei, é que vai mostrar a figura do rei e vai dispor o mosaico, né, os textos da Sagrada Escritura da forma correta, né? Por isso que é muito importante ter essa tradição, e essa tradição ela não é mantida sozinha, precisa de alguém autorizado para passá-la à frente. E é por isso que Jesus nos deu a Santa Igreja.
né? Então, por isso que a igreja, né? Então, por isso que para os católicos a palavra de Deus não é só a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um dos meios de transmissão da revelação divina, né? Uhum. Antes mesmo de algo ser escrito, já havia essa transmissão por tradição, né? Então, por exemplo, Moisés, os primeiros livros da Bíblia são quais? O Pentateuco. Mas antes de Moisés, os judeus, eles não sabiam, os hebreus, né, porque não tinham judeus ainda. Os judeus vieram Uhum. depois. Tem uma diferença. Mas antes mesmo do Moisés começar a escrever a primeira linha do Gênesis, os hebreus já conheciam a sua história, já conheciam as palavras de Abraão, já conhecia as palavras Uhum. de Isaac, a promessa e tudo mais, né? Então veja que já existia uma tradição, né? Quer dizer, uma revelação divina que foi dada a Deus para Abraão, e Abraão transmitiu a Isaac, que transmitiu a Jacó, que transmitiu aos 12, e os 12 patriarcas transmitiram aos seus filhos, e as tribos foram transmitindo, né, ao longo do Sim. tempo, até o tempo de Moisés, e mesmo depois disso, né, porque o próprio Uhum. apóstolo Paulo vai citar termos que nós só encontramos na tradição judaica. Nesse meu livro aí fala de alguns, inclusive, né, Sim. como o nome dos homens que resistiram a Moisés. Você não vai encontrar isso em nenhuma parte do Pentateuco, né? Quem foram os homens que resistiram a Moisés? Né? Isso, tem coisa que você só conhece pela Uhum. tradição, por essa transmissão oral.